Olá pessoal, vamos continuar no módulo 2, falando de outros sistemas de processamento digital de sinais. Alguns muito interessantes, apesar da simplicidade. Já vimos o acumulador, né, foi um dos sistemas vistos anteriormente. O sistema de média móvel também bastante interessante, com exemplos, inclusive com algoritmo para implementação. Agora vamos ver este outro sistema que é denominado filtro de média móvel exponencialmente ponderado. Okay? Observem que este sistema ele requer a soma com a entrada e uma versão atrasada da saída ponderada por uma constante alfa. Essa constante, nas aplicações em geral, se utiliza o módulo menor do que 1. Okay? É uma implementação bastante simples, requer apenas somas e uma multiplicação. E o armazenamento do valor, né, que a gente calculou na última amostra da saída. Joia? Então, não requer armazenamentos complicados. Vamos observar nesta análise aqui, se a gente expandir o y de n-1, okay, com a mesma expressão, nós vamos obter essa expressão aqui dentro. Então, y n-1 pode ser obtido, né, pela equação principal, e você chega nessa resposta, seria alfa n-2 mais x de n-1 dentro do termo y n-1 mais x de n. Se continuarmos expandindo y de n-2, vamos chegar nessa expressão aqui. Okay? Poderemos continuar expandindo essa expressão e nós vamos observar que à medida que nós vamos expandindo, você vai obter termos desse tipo aqui, ó, x de n, alfa x de n-1, alfa ao quadrado x de n-2, alfa ao cubo x de n-3 e assim por diante. Okay? Vamos ver uma análise aqui do que isso vai resultar. Observem aqui na figura que se a gente expandir aqueles termos alfa x de n-k, nós vamos ter aqui no infinito, né, essa expressão. Então, a minha saída ela considera as entradas atrasadas ponderadas por alfa na k. O que significa esse alfa na k? Uma função em relação ao atraso. O atraso é o k. Quanto mais atrasada a saída, maior vai ser o k, e, portanto, alfa na k, se for considerado um valor de módulo menor do que 1, por exemplo, 0,9, você vai ter um decaimento exponencial, ou seja, quanto mais atrasado estiver o sinal, menor vai ser a ponderação deste sinal. Isso é a razão de que este filtro também tem o nome de filtro de esquecimento. Ok? Bom, se eu tenho, por exemplo, um atraso 0, ou seja, a amostra atual, k igual a 0, alfa elevado a 0 é 1. Então, vou levar em consideração a amostra atual, mais, por exemplo, 0,9, a amostra atrasada, 0,81, a amostra atrasada duas vezes e assim por diante. Portanto, eu estou lembrando mais, estou levando em consideração mais as amostras atuais do que as mais antigas, portanto, isso justifica o nome dele de filtro de esquecimento. Okay? Se observarmos também a expressão original, nós temos aqui a saída do sistema, ela é considerada como a soma da entrada com a versão atrasada da própria saída ponderada por alfa. Vendo? Então nós temos aqui uma representação de fluxo para o sistema de filtro de esquecimento. Observe que isso, né, é bastante similar ao acumulador. Olhem os slides anteriores, então o acumulador ele é exatamente esse sistema sem esta ponderação, sem esta constante, sem escalar alfa. Okay? Então, o filtro de esquecimento é uma versão generalizada do acumulador. Além disso, em algumas aplicações, na entrada se utiliza x ao quadrado, okay? Tendo na saída, basicamente, uma versão suavizada da potência média. Okay? Potência instantânea média. Então você vai ter um comportamento interessante, né, para controle. Você tem uma possibilidade de ter um sistema sensível à potência, mas também suavizar essa sensibilidade por conta de eventuais chaveamentos, ruídos
altos que acontecem no sistema elétrico-eletrônico. Então, esse tipo de abordagem é muito utilizado para você ter uma estimativa da potência instantânea e também ter uma visão da uma suavização desses valores que estão sendo observados através de sensores. Ok? Bom, um outro sistema muito interessante para a gente trabalhar e muito usado em processamento de sinais são os interpoladores. Interpolador, por exemplo, neste gráfico aqui, nós temos uma entrada, okay, e nós queremos aumentar a quantidade de amostras. Por exemplo, para adequar um sistema que trabalha numa taxa maior. Nesse exemplo aqui, com 4 vezes de aumento, o que eu posso fazer? Eu posso incluir, no caso, 3 amostras entre cada duas. Eu aumento por um fator de 4 a quantidade de amostras. Vou ter 4 vezes mais amostra aqui nesse gráfico. Só que eu vou ter essas transições bruscas. Okay? Isso, na prática, né, nós temos uma solução que é usar uma interpolação, achar valores para essas novas amostras que eu estou criando, de uma forma que seja, a princípio, parecido com o sinal de entrada. Supostamente o sinal de entrada ele é suave, né? Então você vai criar uma versão suavizada para essas amostras. A forma mais simples de fazer é usar um polinômio de ordem 1, ou seja, uma reta. Ok? Então, se eu colocar uma reta daqui, deste ponto, a amostra que eu tenho para a próxima amostra que eu tenho, que seria essa amostra aqui, entre essa e essa, eu posso agora estimar dentro dessa reta os valores que eu estou criando, estou interpolando valores. Tá? Então eu quero aumentar a taxa, nesse caso, e vou criar amostras para aumentar a taxa. Criando amostras iguais a zero, eu vou criar transições que não são desejadas, não faz muito sentido em várias aplicações, então nós criamos uma suavização. Essas amostras são interpoladas, nesse caso, seguindo um polinômio de ordem 1, que é uma reta. Okay? Esse polinômio é muito usado, tá? Essa forma de interpolação é muito interessante, usada, mas existem outras, tá? Polinômios de alta ordem, polinômio de ordem 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Polinômios de Bézier, várias abordagens de interpolação são possíveis, mas nesse caso vamos considerar apenas o sistema de interpolação linear, nesse caso usando o fator 4. Okay? Entenderam a ideia? Bastante simples. Tá? Como é que esse sistema funciona? No caso do interpolador com fator 2 é muito simples entender o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos a entrada de taxa baixa e vamos interpolar a entrada anterior que tem disponível com a entrada posterior e fazer uma média. Isso aqui gera uma polinômio de ordem 1. Okay? Vamos fazer um desenho aqui para enxergar. Polinômio de ordem 1, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Certo? Tenho entradas aqui. Para interpolar novos valores, eu vou traçar uma reta entre os pontos que eu já tenho disponível. E no caso de ordem 1, interpolador, aliás, de fator 2, eu vou aqui criar novas amostras, certo? Com valor 0. E vou estimar o valor dessas aqui. Como é que eu faço? Eu pego o valor anterior, conforme a expressão dada neste ponto aqui, eu pego o valor anterior, certo? Que é o x de n-1, se eu estou na posição n, e pego o valor posterior, ok? Então, observe nesse caso, este cara mais esse cara dividido por 2, mais esse vai dar o próprio sinal na posição enésima, ok?
Quando agora eu fizer a estimativa deste valor aqui, vou pegar x de n, vou pegar o x de n mais 2, fazer uma média, certo? Seria, nesse ponto, x de n menos 1, x de n mais 1, fazer uma média e obter esse valor aqui. Então, esse valor é a interpolação linear dessas duas amostras que eu tenho na entrada. A gente pode continuar fazendo isso, vocês vão observar que a gente vai obter esses valores aqui em verde no gráfico, criando uma saída com o dobro da taxa, porque eu estou usando o fator 2 aqui. Bom, eu posso fazer isso também para fator 3, posso fazer para outros formas. Vamos ver uma aplicação aqui para processamento de imagens. Okay? Então, observe esse gráfico. Vamos supor que eu tenha esse sinal aqui e eu queria voltar para o sinal original. Por algum motivo, eu tenho uma versão de baixa resolução. Okay? Vamos supor que eu tenho uma câmera de, sei lá, 2 megapixels e eu gostaria de ter uma resolução de 4 megapixels. Então, em cada direção, né? Então eu queria dobrar a resolução na direção X e na direção Y. Como é que eu posso fazer isso? Justamente, posso pegar as amostras que eu tenho, que estão aqui, e interpolar valores que são, na verdade, a média dos valores, né, que eu já tenho. Então eu vou aumentar a quantidade de amostras. No caso bidimensional, eu vou ter uma coisa um pouco diferente. Vou fazer aqui no gráfico. Vou ter, na verdade, um plano. Então eu tenho aqui as amostras no espaço, né, com alguns valores, então eu vou ter uma superfície aqui, certo? E os valores que eu vou pegar vão estar aqui na superfície. Então eu crio planos, né? Para cada ponto central eu considero as amostras que eu tenho inicialmente, certo? Calculo esse plano, que é um plano agora, né, uma situação planar, no caso bidimensional, que são as amostras no espaço, vamos dizer assim, né? E você tem agora uma interpolação que é linear também, só que é bidimensional, portanto nós vamos encontrar o ponto que se encaixa no plano criado por esses 4 pontos aqui. Esta interpolação permite que a gente tenha um resultado, como está sendo observado aí na figura, bastante interessante. Se eu partir desta imagem aqui, eu chego nessa imagem. Se vocês perceberem, essa imagem aqui é muito parecida, é difícil encontrar alguma diferença em relação à imagem original. Okay? Apenas fazendo um zoom bem detalhado, tendo a imagem original aí no computador, você vai conseguir ver diferenças. Como nós temos a resolução bastante alta, a quantidade de amostra bastante alta, a interpolação aqui por fator 2 gera um resultado bem convincente. Okay? Então é um exemplo de como a gente pode fazer a interpolação com fator 2 para aplicar em processamento de imagens. Bom, vamos ver um outro sistema muito interessante, que é o filtro de mediana. O filtro de mediana, o que é mediana? A mediana não é média. A mediana você obtém ordenando uma sequência de amostras por amplitude e pegando a do meio, que não necessariamente será a média. Então a gente vai ordenar a sequência de entrada e obter a saída através da escolha do número que está no meio, tá? Não é uma média. Okay? Vou dar um exemplo numérico aqui. Então, observando aqui, se eu tiver uma sequência de entrada 2, menos 3, 10, 5, menos 1, ordenar por amplitude, okay? Eu tenho 5 amostras, aqui uma janela de observação de 5 amostras. Se eu pegar o valor do meio, é o valor da mediana. Tá? Então, o valor da mediana ele vai ser o valor que está posicionado no meio desta sequência ordenada. Okay? Isso aqui não é a média. E para que se utiliza a mediana? Qual é a vantagem de se fazer isso? Tá? Bom, você vai precisar executar, né, no caso de uma sequência de amostras, uma operação que constitui o deslizamento da janela, tá? Uma amostra por vez. A cada janela você ordena os valores,
escolhe o valor do meio, né? Geralmente esta janela vai ter um complemento ímpar para facilitar aqui a nossa análise. E nós teremos a cada amostra uma janela de observação. Vou fazer aqui graficamente para a gente observar o que acontece aqui. Se eu tiver essa citação aqui, ó, de amostras, vamos supor que eu use um filtro mediano de ordem 3. Então eu vou observar aqui, vamos supor que eu quero calcular o valor neste ponto. Então eu vou pegar essa amostra, botar em ordem, vamos supor que aqui seja 1, aqui 2, aqui 1,1. Tá? Então o que vai dar? Ordenando as amostras vai ser 1,1. A minha saída aqui nesse ponto vai ser 1,1. Okay? Então o valor que vai sair agora neste ponto é 1,1. Se eu andar agora com esta janela para o lado, calcular a próxima amostra, eu vou pegar esta amostra aqui, certo? Esta amostra e esta amostra. Vou ordenar novamente o que aconteceu. Vou ter o valor do meio. Qual é o valor do meio? Ordenando 1,1, 2 e 2,2. O que vai sair agora vai ser o 2. Então eu vou andando com a janela e vou observando isso. Cada observação eu ordeno as amostras por valor e obtenho o valor meio da sequência ordenada. Isso é o mediano. Para que serve esse mediano? Qual é a vantagem de você usar o mediano? Bom, o mediano ele vai nos permitir aqui, por exemplo, fazer uma suavização do sinal impulsivo. Vamos supor que eu tenho uma sequência de amostras onde eventualmente aparece alguma amplitude muito alta, e essa amplitude muito alta, né, ela vai corromper bastante o teu sistema. Então, se você usar um filtro de média móvel, ou um filtro de esquecimento, essa amplitude alta vai afetar a saída, porque ela vai afetar a média, correto? Bom, no caso do filtro mediano, isso não vai ser verdade, porque quando eu tiver valores muito grandes, eles vão parar nos extremos. Por exemplo, olha só, se eu tiver valores, por exemplo, vamos supor que a minha entrada seja 1, 2, 5, menos 100, 1000. Tá? Se eu estiver usando uma janela de observação de 5, por exemplo, eu vou ordenar esses caras aqui. Vai ser menos 100, 1, 2, 5, 100. Quando eu for calcular no centro da ordem, eu pego 2. Então, o menos 100 e o 100 não afetam a saída do mediano. Se eu continuar uma amostra para o lado, vamos supor que eu tenho agora 2 aqui, eu vou pegar novamente e ordenar. 2, 2, 5, menos 100, né? E 100. Essa seria a próxima janela de observação. Ok? Então, o que vai acontecer agora? A saída será 2. Observe que esses valores impulsivos, se não forem de grande quantidade, aparecerem eventualmente, eles serão eliminados, porque estarão nas extremidades desta ordenação e nunca serão, né, a amostra do meio nesta sequência ordenada. Ok? Entenderam a ideia? Bom, vamos ver um exemplo para a aplicação do filtro mediano. Tá? Inicialmente eu vou apresentar o algoritmo. Tá? Vocês podem experimentar com o MATLAB, Scilab, tá? Esse algoritmo. Então vamos lá. Então o algoritmo é esse aqui. Ó. O que eu faço nesse algoritmo? Eu leio a entrada, que é o sinal de voz do professor Mitra, gero um ruído impulsivo, dessa forma aqui. Estude esse exemplo para ver como é que a gente faz. E adiciono ao sinal de entrada. Feito isso, eu aplico o filtro, primeiro, esquecimento, filtro com perdas também, também chamado filtro com perdas, e gravo o resultado. Depois eu faço filtro mediano, okay, usando a função mediana aqui, median, não é a média, tá? É mediano isso aqui, e guardo o resultado. E vamos observar esses resultados. Esse algoritmo está disponível para vocês usarem, funciona no MATLAB, também funciona no Scilab com talvez alguma adaptação. Ok, pessoal? Pratiquem exercícios com o Scilab.
Vamos continuar então. Após o algoritmo, vamos ouvir a voz do professor Mitra, o ruído, a voz com ruído agora, a voz filtrada, ok? Com filtro de esquecimento, e a voz filtrada com o filtro mediano. O que a gente espera que aconteça? Esse fio de esquecimento, porque o ruído é muito impulsivo, não vai conter um bom resultado, tá? Já é esperado isso. Então, aqui eu vou usar o filtro mediano e espero o melhor resultado. Vamos ouvir esses resultados. Primeiramente, a voz do professor Mitra. I like digital signal processing. Ok? Novamente. I like digital signal processing. Joia. Agora vamos ouvir o ruído somente, sozinho. Ok? Nem vou repetir, né? Agora a voz com ruído, a voz do professor Mitra com ruído. I like digital signal processing. Agora filtrado pelo filtro de esquecimento. I like digital signal processing. I like digital signal processing. Agora filtrado com filtro mediano. I like digital signal. I like digital signal processing. Ok? Bom, esses são exemplos que nós apresentamos. Observem que a qualidade da voz, né, ficou muito superior quando a gente utilizou o filtro mediano. E com o filtro em média exponencial, o filtro com perdas ou filtro de esquecimento, o resultado não foi muito bom porque os impulsos foram filtrados e espalhados no sinal, tornando a qualidade talvez pior do que a voz original. Ok? Bom, e para terminar, vamos ver um exemplo, né, de aplicação para imagem e para sinal unidimensional. A imagem do Taj Mahal aqui foi colocada com ruído, ok? Sal e pimenta. Estão observando esses ruídos aí que aparecem na imagem da esquerda. Ao usar o filtro mediano, praticamente você não vê mais ruídos aí. Então, bastante surpreendente, parece que a gente está enganando, mas realmente funciona dessa forma quando tem ruídos impulsivos, pessoal. Quando não é impulsivo, não funciona muito bem. Okay? E finalmente vamos ver um caso unidimensional. Aqui no caso, o que eu tenho? Aqui o sinal original, aqui o sinal corrompido por ruído impulsivo, que aparece eventualmente no sinal, pode ser, por exemplo, um chaveamento, né? Você está observando o sinal de controle aqui, daqui a pouco aparece esses chaveamentos. Então, se você utilizar um filtro mediano, o resultado vai ser este aqui. Sistema bastante imune a esse tipo de perturbação impulsiva. Ok, pessoal? Então, terminamos mais este exemplo, um exemplo bastante simples, né? Apresentamos hoje o filtro de média exponencial, ou filtro com perdas, ou filtro de esquecimento, e apresentamos, né, a aplicação deste filtro como exemplo, comparando também com o filtro de mediana que foi apresentado a vocês, que é muito interessante para redução de ruídos impulsivos. É isso por hoje, pessoal, e até breve.